Olá, tudo bom? Meu nome é Alan e hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os polígonos. Os polígonos são figuras planas que possuem um contorno, que esse contorno são vários lados desse polígono, onde esses lados eles não podem se cruzar. Então, aqui a gente tem vários exemplos de polígonos, que eles são caracterizados de acordo com seus lados. Vamos pensar, aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem um quadrilátero que possui 4 lados. Vamos pensar, se um polígono de 5 lados é caracterizado diante do seu número de lados. Então 5 é penta, então um polígono de 5 lados é um pentágono, ok? E o nosso polígono ele tem vários fatores que compõem ele. Como eu já falei com vocês, esse polígono ele tem que possuir lados, ele tem que ter um contorno. Esses lados a gente comumente vai chamar de aresta. Essas arestas, quando elas se encontram, elas formam os vértices, ok? E como essas arestas, elas são segmentos de reta, quando esses dois segmentos de reta se coincidem, quando eles se unem, a gente vai formar um ângulo interno. Então aqui todos os nossos polígonos, eles vão ter ângulo interno, aresta e vértice. Essa é uma característica geral de todos os polígonos. E também a maioria dos polígonos, menos o triângulo, a gente vai ver depois, possuem diagonais, que são um segmento de reta que liga um vértice no outro. Só que esses vértices que são ligados pelas diagonais, eles não são consequentes, eles não são um após o outro. Então, a gente vai falar que a diagonal, ela vai ligar aqui no nosso quadrilátero o vértice A ao vértice C. Não existe diagonal ligando de A para B, porque A para B já é um lado do polígono, então não faz sentido, ok? Então, os nossos polígonos, eles também podem ser caracterizados por polígonos convexos ou não convexos. O que é a diferença desses dois? Um polígono convexo é se eu pegar dois pontos dentro do polígono e traçar um segmento entre eles, todo o segmento tem que estar dentro do polígono. Como assim? Eu vou pegar aqui, ó, 2 pontos e vou traçar um segmento. Todo o segmento está na região interna do polígono, ok? Isso é caracterizado como um polígono convexo. O não convexo, ele é caracterizado da seguinte forma, é o contrário do convexo. É como se a gente pegasse 2 pontos aqui, ó, e traçasse uma reta. Olha, perceba que essa reta, ela não está toda dentro do polígono. Então, esse polígono aqui é caracterizado como não convexo. A gente pode pegar qualquer ponta. Posso pegar um ponto aqui do meu lado e um ponto aqui. Se eu traçar uma reta, essa parte da reta não está toda dentro do polígono. Então, isso aqui caracteriza o nosso polígono não convexo. Lembra que eu falei com vocês que a maioria dos polígonos possuem diagonais? Porque existe uma regrinha para saber quantas diagonais saem de cada vértice desse polígono. Então, a gente sabe que de cada vértice a gente tem o número de lados menos 3 diagonais. Ou seja, o triângulo tem 3 lados. Então, a gente tem 3 menos 3, 0 diagonais. O que isso significa? Significa que a cada vértice do triângulo não sai nenhuma diagonal. Se em cada vértice não sai nenhuma, então o triângulo é um polígono que não tem diagonal. Se você for desenhar um triângulo agora, desenha aí um triângulo, você vai ver que não tem como ter diagonais na nossa definição de diagonal. Já o quadrilátero são 4 lados. O que significa? Significa que 4 lados menos 3, uma diagonal saindo de cada vértice. Que é o nosso desenho passado, do quadro passado, que a gente tinha lá um quadrilátero que só saía uma diagonal. E assim sucessivamente. Até peguei o exemplo do pentágono, que são 5 lados, então, pelas nossas contas, são 2 diagonais saindo de cada lado, certo? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, de uma figura de 6 lados, ou seja, 6 menos 3, são 3 diagonais. Então significa que eu tenho 3 diagonais saindo do mesmo vértice. Ok? Então, se a gente quiser saber o número de diagonais totais do polígono, simples. Eu sei quantas saem de um vértice.
sei quantos vértices tem, eu vou pegar o meu número de diagonais que saem por vértice e vou multiplicar pelo número de lados. N a gente está considerando o número de lados. Então é simples, correto? Eu vou pegar o meu número de diagonais, vou multiplicar pelo meu número de vértices e vou saber quantos diagonais tem no polígono todo. Só que tem um problema. Quando a gente pega essa diagonal de F para B, não é a mesma coisa que se eu fizesse a diagonal de B para F. Significa que se eu faço isso aqui, eu estou contando essa diagonal pelo menos 2 vezes. Então, para não acontecer isso, para eu não ter que contar 2 vezes a minha diagonal, existe uma formulinha que a gente faz. A gente vai pegar essa nossa multiplicação e vai dividir por 2, que é a forma prática de não contar essa diagonal 2 vezes. Então, vai existir essa famosa fórmula que vocês já viram por aí, ou viram com vocês no livro de vocês, que é D, que significa o número de diagonais, é igual a N-3, que é o número de diagonais que sai de cada vértice, vezes N, que é o número de lados, só que o número de lados é o mesmo número de vértices, então a gente pode ficar nessa confusão, mas N pode ser o número de lados ou o número de vértices, que é igual. Como a gente costuma contar lados, então eu vou colocar esse número de lados dividido por 2, que é justamente para a gente não contar a mesma diagonal 2 vezes.